Eu inicio o nosso estudo de hoje desejando a você um bom dia de preparação. O sábado está chegando, nosso sábado, santo dia do Senhor, para que possamos ir à sua casa e adorar, louvar o seu santo nome. E nós vamos então ao estudo adicional da lição desta semana, a lição de número 2, tem como tema, o trimestre, na verdade, tem como tema temas do Evangelho de João e nessa semana, sinais da divindade. E o primeiro texto que nós vamos usar em nosso estudo de hoje vem do livro A Ciência do Bom Viver e vamos pegar um trecho das páginas 21 a 24. O tema é 5 pãezinhos alimentam a multidão. O dia inteiro, o povo se havia aglomerado em volta de Cristo e dos discípulos, enquanto ele ensinava à beira-mar. Haviam escutado suas maravilhosas palavras, tão simples e tão claras, que eram como bálsamo de Gileade para sua alma. Muitos tinham vindo de longe e nada haviam comido desde cedo. Jesus indagou a quantidade de comida que se poderia encontrar entre a multidão. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, disse André. Mas que é isso para tantos? João 6:9. Jesus ordenou que os mesmos lhe fossem levados. Depois pediu que os discípulos fizessem o povo sentar na relva. Feito isso, tomou a comida e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Mateus 14, 19 a 20. Foi por um milagre do poder divino que Cristo alimentou a multidão. Todavia, quão humilde foi o mantimento provido! Unicamente os peixes e os pães de cevada, que eram o sustento diário dos pescadores da Galileia. Cristo poderia haver proporcionado ao povo uma rica refeição, mas comida preparada meramente para a satisfação do apetite não lhes teria transmitido nenhuma lição para seu benefício. Por meio desse milagre, Cristo desejava ensinar uma lição de simplicidade. Se os homens de hoje fossem de hábitos simples, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como viviam Adão e Eva no princípio, haveria abundante provisão para as necessidades da família humana. Mas o egoísmo e a condescendência com o apetite trouxeram pecado e miséria por excesso de um lado e do outro por escassez. Jesus não procurava atrair o povo a si pela satisfação do desejo de luxos. Para aquela grande multidão, fatigada e faminta depois do longo e agitado dia, a simples refeição era garantia de seu poder, ao mesmo tempo que de seu terno cuidado por eles nas necessidades comuns da vida. O Salvador não prometeu aos seus seguidores os luxos do mundo. A sorte deles pode ser limitada à pobreza, mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação de suas necessidades e ele prometeu o que é melhor que bens terrenos, o permanente conforto de sua presença. E o segundo texto vem do livro O Desejado de Todas as Nações. A exemplo do texto anterior, vamos escolher um pequeno trecho e em ambas as situações digo para você, procure e ler o texto todo, como sugerido aqui, realmente é bastante importante. Nós não o fazemos porque fica então um vídeo muito longo, tá bom? E o nosso livro Desejado de Todas as Nações, páginas 429 a 433, traz como tema Líderes em Conspiração. Betânia ficava tão perto de Jerusalém que as notícias da ressurreição de Lázaro foram dentro em pouco levadas à cidade. Por intermédio de espias que tinham testemunhado o milagre, os príncipes judaicos para logo ficaram de posse dos fatos. Convocou-se imediatamente uma reunião no Sinédrio para decidir o que se deveria fazer.
Cristo tornara agora plenamente manifesto seu domínio sobre a morte e a sepultura. Aquele poderoso milagre era a suprema prova dada por Deus aos homens de que ele enviara seu Filho ao mundo para a sua salvação. Muitos dos que assistiram à ressurreição de Lázaro foram levados a crer em Jesus. O ódio dos sacerdotes por ele, no entanto, intensificou-se com isso. Haviam rejeitado todos os sinais menores de sua divindade e não ficaram, senão, enfurecidos ante esse novo milagre. O morto fora ressuscitado em pleno dia e perante a multidão de testemunhas. Nenhum artifício poderia explicar essa demonstração. E exatamente por isso se tornou mais implacável ainda a inimizade dos sacerdotes. Mais que nunca estavam decididos a pôr termo à obra de Cristo. Os saduceus, conquanto não fossem favoráveis a Cristo, não se mostravam tão malignos para com ele como os fariseus. Seu ódio não era tão feroz. Agora, porém, ficaram inteiramente alarmados. Não criam na ressurreição dos mortos. Engendrando a falsamente chamada ciência, haviam raciocinado que seria impossível vivificar um morto, mas, por algumas palavras de Cristo, fora deitada por terra a sua teoria. Os fariseus acreditavam na ressurreição e não podiam deixar de ver que esse milagre era uma prova de que se achava entre eles o Messias. Assim, quando os sacerdotes, os príncipes e anciãos se reuniram em consulta, era seu deliberado propósito fazer silenciar aquele que realizava obras tão maravilhosas que causavam a admiração de todos. Os fariseus e saduceus uniram-se mais que nunca. Separados até ali, unificaram-se em sua oposição a Cristo. Em concílios anteriores, Nicodemos e José impediram a condenação de Jesus e por isso não foram então convidados. Achavam-se presentes nesse concílio os sacerdotes e outros homens influentes que criam em Jesus, mas sua influência não prevaleceu absolutamente contra os malignos fariseus. Encerramos hoje a lição de número 2, mas já estou animado para iniciar amanhã lição de número 3, que tem como tema a história de fundo, o prólogo. Desejo desde já para você, para sua família, para os seus queridos, um feliz e abençoado sábado e amanhã espero você novamente para estudarmos juntos temas do Evangelho de João dentro da lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White. Até amanhã.